Agora sim, estamos ao vivo. Aconteceu algum probleminha técnico aqui, mas agora vocês estão me ouvindo? Deixa eu aqui, dar um pause. Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora, acho que deu certo. Tinha dado um erro na configuração aqui e não estava aparecendo a imagem. Tá tudo bem com vocês? Tá, o som tá ok. Então, vamos que vamos. Muito boa noite. Deixa eu ver quem já tá por aqui, ó. A Eunice de Pilar do Sul. A Débora, muito boa noite. A Márcia também tá por aqui, muito boa noite. A Flor. A Martinha Souza. O Márcio Perucci tá falando que é difícil, que é fácil, Ergói, não duvido. Difícil, para não dizer impossível, conseguir uma designação. Eu perdi minha esperança. Não perde esperança, não, cara. Partiu novos concursos, porque se for para não ser Goi, não faz sentido continuar. É claro que é um ponto de vista seu, mas as oportunidades, elas chegam. Você não pode desistir. Claro que você tem a autonomia de continuar, né? Continuar não. Tentar novos ares, estudar para poder, mas se você está preparado, essa oportunidade de Goi com certeza vai chegar, e acredito que em breve você vai estar falando aí, Rodrigo, consegui, sou Goi. Estou Goi, né? Boa noite, Patrícia. Pessoal, quem daqui assistiu a apresentação da semana passada da mentoria, só coloca aqui eu assisti. Tá na correria aí, Márcia? Correria demais na escola, loucura, imagino, mas graças a Deus tudo bom, com certeza. O bacana aqui é que esse conteúdo a gente vai deixar gravado aqui para os membros do clube, então é uma jornada, como eu disse na última aula, do ano inteiro a gente vai estar junto aqui, e como tem muito conteúdo, a gente vai fazer toda quarta-feira aulas ao vivo, mas também a gente vai soltando vídeos gravados desse conteúdo para você acompanhando, e a gente vai numerando lá aula 1, aula 2, para você acompanhar, porque esse é um conteúdo hiper mega importante para todo mundo que tem interesse, né, em se desenvolver dentro da carreira. Como eu sempre digo, poucas oportunidades o quadro de apoio escolar tem para melhorar seu salário, então é a promoção, progressão e a certificação de Goi. Certificação essa que eu tive a oportunidade de passar em duas, naquela de 2012 e na 2014, que valeu a partir de 2015. Depois exonerei, não participei das demais. Mas a ideia hoje aqui é a gente construir uma linha do tempo sobre a legislação dessa certificação que iniciou lá atrás, né, em 2011, e que vem se perdurando até agora, e que esse ano de 2025 é um ano de uma nova certificação. Então, já foi confirmado pela SEDUC que vai ter uma certificação nesse ano agora, possivelmente no segundo semestre, uma nova certificação de Goi. Então, você que ainda não é certificado, e você que é certificado e, como sabe, precisa sempre estar renovando, né? Porque tem validade o prazo aí do seu certificado. Então, é uma boa para você estar antenado aqui, né, nesse conteúdo, e também para você poder ter aí a possibilidade de conseguir uma nova certificação, tá legal? Todas as informações a gente vai passando para vocês também. A Márcia assistiu semana passada, legal. Quem não assistiu, pessoal, eu já vou até deixar aqui o link da semana passada, a aula de apresentação, onde a Thaís participou com a gente, trouxe até documentação para compartilhar, foi muito bacana. Então, eu coloquei aqui, ó, mentoria do Goi, apresentação, que foi a primeira aula, né? Essa aqui é a primeira, porque a gente começa de fato conteúdo, mas essa aqui foi a apresentação do conteúdo. Vou deixar aqui para vocês depois poderem assistir, tá bom? E essa outra aqui está aberta para todo mundo, sem problema nenhum. Mas a ideia, então,
é que a gente passe aí um review aí e a gente comece, né, pela primeira legislação e vá até o final. Ó, as legislações estão tudo aqui comigo, ó. São total de... Tem muita folha aqui. Total de 13 até agora, legislação do GOI, que a gente vai comentar, vai passar para vocês aqui. Deixa eu colocar o slide aqui. Aí, mas antes de colocar o slide, e aí eu estava fazendo, né, preparando a aula, buscando várias coisas e num HD externo e tal. E aí eu me deparei com essa foto aqui, pessoal. Dá uma olhada nessa foto aqui, ó. Deixa eu colocar ela maior. Essa foto aqui é quando eu estava no estado, já entrei no estado em 2009, essa foto é de 2012, quando eu fui designado GOI na Clarice Lispector, uma escola de ciclo 1, onde eu fiquei todo o tempo designado. Trabalhei numa escola grande, ensino médio, com 3 turnos, gigante, quando eu entrei de 2009 a 2012. E aí, em 2012, eu fui para essa escola aqui, o pessoal que trabalhava, a equipe, né, na época, o pessoal muito, muito bacana. Alguns aqui as duas aqui aposentadas, talvez a Lucine, essa aqui ela era secretária, essa está aqui no meio, entre a de vermelho e a de amarelo. Era a secretária que estava designada na época quando eu entrei, e aí, infelizmente, ela não passou na prova, e eu fui designado aqui nessa escola. O Zequinha continua na ativa, a Sara, se eu não me engano, ela exonerou, e as demais já estão aposentadas. Aqui é 2012, é muito legal, né, a gente reviver esses momentos aqui. Então, aqui, ó, a carinha de novinho aqui. E aqui outra foto também que eu quero trazer para vocês, de uma intervenção na diretoria de ensino. Isso aqui, ó, pessoal, aqui é Guarulhos Sul. Isso aqui para a gente era algo assim muito normal, que a gente fazia as OTs, que chamava, né? Orientação de trabalho. E aí, praticamente 2 dessa por mês, no mínimo, a gente fazia. A gente foi considerada a diretoria de ensino com maior números de orientações de trabalho para os gerentes de organização do estado de São Paulo. Então, a gente trazia aqui todos os conteúdos, tanto de desenvolvimento ali da carreira, do GOI, assuntos pertinentes à secretaria, mas também trazia pessoas que nos davam um conhecimento também. Eu sempre gostei dessa área de treinamento, sim. Essa moça aqui fui eu que trouxe também. Então, eu sempre trabalhei em parceria com a diretoria de ensino. E aqui, na escola, aqui quando eu fui, um pouco depois de ter sido designado GOI, aqui no Clarice Lispector, aqui na mesinha aqui, dava de frente, assim, para o guichê. Quando eu cheguei, era fechado, e aí eu cheguei já a abrir, e ali os agentes trabalhavam comigo, o professor readaptado, dentro da secretaria, e a minha mesa ficava de frente do guichê, junto com o pessoal, e também atendia. Foi um momento, assim, um tempo muito gostoso, assim, de aprendizado. Então, é top. Aqui, ó, a Márcia comentando, treinamento e desenvolvimento é tudo de bom. É uma coisa que a Proface, né, já faz desde 2015, quando a gente criou ela, e faz muito sentido para a gente esse tipo de intervenção. Vamos lá. Vocês estão bem? Tá tudo tranquilo, fora correria? Deixa eu colocar aqui, então, em relação à nossa apresentação de hoje. A ideia é que sempre nossos conteúdos sejam aulas de, no máximo, né, 50 minutos, 1 hora, para não ser cansativo, mas que a gente vai trabalhar ao longo dessa jornada ali, desde o início da função do gerente de organização escolar, como que surgiu essa função de GOI, até os dias atuais que a gente vai chegar também, e aí trabalhar, como eu já tinha falado para vocês, a matriz de competências que a gente vai apresentar hoje, do GOI. Essa matriz foi criada junto com a função, que aí trata aqui o perfil desse servidor que vai ser designado, tá legal? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse início. E para falar desse início, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo que aí, possivelmente, muitos aqui vão lembrar dessa época. Quem estava aqui, me manda aqui um eu, se você estava na época do Herman, o secretário Herman, em 2000
2011. Se você estava nessa época na secretaria, você lembra aí da intervenção dele? Foi nessa época, né, que foi criado o GOI. Você coloca aí eu, enquanto você assiste esse vídeo aqui, que eu vou passar para vocês. No ano de 2011, o secretário da Educação realizou uma série de reuniões por todos os polos do estado, com o objetivo de ouvir as solicitações e sugestões dos educadores da rede. O balanço não podia ser outro, é bastante positivo, porque é a oportunidade que nós temos de trazer para o secretário a opinião da rede, o pensamento da rede. Abre um espaço de comunicação entre nós, diretores, professores, coordenadores e a Secretaria de Educação. Nós fazemos realmente parte da secretaria, então você trabalha com muito mais vontade, se sentindo ouvido. Em 2012, a programação é retomar as discussões e apresentar aos educadores o que foi feito até agora. É a primeira vez que há um diálogo efetivo, uma abertura bastante ampla para a discussão dos diversos setores das diversas propostas que devem ser feitas. Eu acho que é fundamental e tem que continuar. Nós termos voz para estarmos discutindo, entrando em um acordo com a Secretaria da Educação. Eu acho que a devolutiva é muito importante, é um respeito à discussão que foi feita com a rede, além do que há uma proximidade maior entre os órgãos centrais, as diretorias e a escola, que afinal tudo isso compõe a rede de ensino de São Paulo. Bom, hoje nós iniciamos o retorno aos polos, uma devolutiva da solicitação ou das solicitações que vieram no ano passado, nas reuniões em que os profissionais da educação se manifestaram sobre educação. Muitas questões foram trabalhadas pela Secretaria de Estado da Educação e o retorno agora, no início de 2012, objetiva mostrar a eles o que está ocorrendo, quais são as modificações e, mais importante, é ouvi-los no que diz respeito a demandas, a críticas e, de novo, construir de forma coletiva a educação de qualidade aqui no Estado de São Paulo. E aí, quem estava nessa época aí vai lembrar bem, né? Lembra bem de como foi esse momento importante, ó. Quem estava, a Regina Bragadioli estava nessa época na secretaria, lembra? A Márcia, a Patrícia Lins. E eu tive a oportunidade de participar dessas reuniões de polos, né? Acontecendo nos polos, eu tive a oportunidade de participar ali representando o dirigente na época, pelo menos da minha região, é quem indicava para poder participar, e aí eu pude participar para poder trazer essa contribuição, né, do que a gente... E naquele momento a gente sentiu mesmo isso, esse sentimento que os profissionais falam ali no vídeo, né, de ser ouvido, de poder contribuir, de participar, de fazer uma parceria com a secretaria. Então isso foi muito, muito bacana. E se você também participou na sua região, coloca aqui, porque eu acredito que foi ali um início de um novo momento para a secretaria como um todo e para o quadro de apoio escolar, que a gente já vinha ali há muito tempo, né, sem nenhum tipo de valorização. A Márcia, foi muito importante, estava aqui na nossa região, perfeito, show de bola. E aí... complementa com um segundo vídeo que eu vou passar aqui para vocês, que é o desfecho dessas intervenções, né? Que ele fez durante, eu acredito que foi um semestre ali, em todos os polos, para ouvir, pegar toda essa demanda dos servidores, QM, QAE, QSE, para editar novas legislações, que é o que vai culminar na 1144 que a gente vai falar aqui, e que aí surge, então, a função de GOI. Então, deixa eu colocar aqui o segundo vídeo. A Secretaria da Educação está encerrando um ciclo.
Em um ano, o secretário da Educação, Hermann Wurwald, se reuniu com educadores de todas as regiões do estado. Foram, ao todo, 13 reuniões devolutivas das ações de 2011. Muitas questões foram trabalhadas pela Secretaria de Estado da Educação e, mais importante, é ouvi-los no que diz respeito a demandas, a críticas e construir de forma coletiva a educação de qualidade aqui no estado de São Paulo. Ele torna o processo de gestão da educação muito mais democrático, muito mais próximo e atenta às necessidades reais da rede. A rede, na verdade, ela tem uma ansiedade de ser ouvida. A Secretaria abriu um espaço extraordinário para construir um diálogo. E a partir do momento que você ouve as pessoas, você sabe o que elas querem. Sempre é positivo, porque é o primeiro secretário que está dando esse feedback para a gente. Quando nós temos essa receptividade, o retorno da rede é imediato. Então há um crescimento de ambas as partes. Então, são momentos como esse que gratificam a presença da gente nessa rede tão grande como é a rede estadual de São Paulo. Esse encontro é muito rico, principalmente quando o microfone fica à disposição para que as pessoas se manifestem. Eu acho que essa proximidade da administração com a rede é fundamental. Opa! É isso, então. Então, nesses 2 vídeos, a gente conseguiu resgatar um pouquinho daquele momento que foi vivido aí por quem estava na rede, quem chegou aí depois de 2012, não viveu esse momento, mas pôde, através desses vídeos aqui, saber que a Secretaria já fez intervenções assim, de ouvir a rede como um todo, e isso é muito importante. Eu sempre penso que quando se dá voz, somos todos valorizados, e sempre foi isso que eu busquei também dentro da carreira, essa aproximação com a Secretaria da Educação, com os profissionais, com lideranças dos governos que eram postos lá. Então, tive a oportunidade de entregar proposta do QAE para vários secretários da educação, para chefes de gabinete. Agora também eu vou poder trazer assim, esse resgate da minha atuação como profissional, né, em que eu via que eu podia fazer diferença também, mostrando essa realidade. Certo? Gostou? A Márcia gostou desse resgate, show de bola. A Cleide também chegou por aqui. Muito boa noite. Vamos lá, deixa eu colocar aqui novamente a apresentação para a gente dar prosseguimento. Quem não viu a foto aqui, vou colocar novamente enquanto eu busco aqui. Deixa eu pegar ele aqui, apresentação, aqui. Essa aqui na DE e essa aqui como o GOI na unidade. Deixa eu pegar aqui a apresentação, aqui. Vamos lá, então, passei os vídeos. O que hoje eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer esse resgate, como eu já disse, né? De como que foi o início da função de GOI. Essa função que é importantíssima, né? Importantíssima para o bom andamento das unidades, que muitos conhecem. Muitos já são certificados e não atuaram, muitos atuam, são certificados, talvez, e alguns pode ser que nem conheça, tipo, chegou e não foi dito um pouco da história, que é o que a gente quer resgatar nessa mentoria, que vai ser uma mentoria aí ao longo do ano. É aquela história, né? Vamos começar do começo, como que foi lá atrás? Com aquelas intervenções do Hermann, ele ouviu na rede. Para o QAE, ele trouxe a 1144, para o QM, ele trouxe a 1143. Então, são leis complementares que trouxe uma mudança aí nessa jornada aí desses profissionais. Então, a função de GOI, ela surgiu com a edição da 1144, através das intervenções que o Hermann ouviu os servidores, e com essa devolutiva, a Secretaria montou ali uma lei complementar que eles entenderam que atenderia, né,
esse anseio dos profissionais. Então, nessa legislação, a partir do artigo 15, então, essa aqui, ó, lei complementar, que é uma lei importantíssima para você que faz parte do quadro de apoio escolar, essa é uma lei que você precisa estudar bastante, depois a gente vai até fazer um vídeo e colocar aqui no canal só sobre essa legislação, que é a principal hoje do quadro de apoio escolar, e aqui eu coloquei só a parte, seção 5ª do gerente de organização escolar. Esse NR é nova redação, porque teve muita mudança. Então, aqui, ó, se você ver a última atualização dessa legislação foi em 2023, a 1388, quando teve o aumento. E aí vai ter a legislação 1374 de 2022, que fala do reenquadramento e muito mais. Então, aqui nessa legislação vem falando especificamente sobre a função de GOI, tá? Que aí, todo esse material, pessoal, que eu estou trazendo aqui para vocês, eu vou deixar disponível num drive para quem é membro do canal, tá? Então, a gente vai deixar um drive, já existe esse drive, se você não tem, você só solicitar, vou colocar no grupo também, que hoje eu soltei ali para o pessoal entrar. A gente tem mais de 500 membros, aquela plaquinha ali comemorativa de 500 membros que nós temos no canal, só que no grupo estava com 100. Então, hoje eu falei, pessoal, venha participar aqui do grupo, porque é nesse grupo que a gente vai trazer as intervenções. Então, isso aqui é só para vocês entenderem que a legislação que criou, né, a figura do GOI na escola é a 1144, a partir do artigo 15 até o artigo 18. Então, é importante que você... 18. Que você entenda. Todos que estão riscados aqui é porque teve nova redação, uma legislação que veio depois e alterou alguma coisa do texto, tá bom? Então, só para vocês ficarem tranquilos, esse conteúdo aqui vai ficar disponível para vocês. Vamos voltar aqui. A Márcia comentou aqui, ó, eu efetivei em junho de 2009, eu também, foi em junho de 2009. Fui designada secretária de abril de 2010 até 7/11, fui designada GOI, depois foi designada GOI, né, em 7/11, exatamente, foi o primeiro pessoal ali, antes da primeira certificação, foi designado GOI, até acontecer de fato a certificação, e aí quem passava continuava, quem não passava era cessado. Muito bom lembrar de tudo isso, obrigado, Rodrigo. De certa forma, é nostálgico, né, Márcia? Mas é algo que, assim, que a gente construiu junto, que a gente participou, que a gente trouxe melhoria na qualidade da educação. Então, isso é muito importante. Aí a gente falou, então, de julho de 2011, que foi criada a função de GOI através da 1144. E aí, em outubro do mesmo ano, sai aí o primeiro decreto que regulamenta o processo da certificação para a função de GOI, que é esse decreto aqui, 57.462 de 2011, que a gente vai entender um pouco ele, e aí a gente vai dando continuidade. Hoje, a gente só vai conseguir apresentar 2 dos 13 decretos, só os 2 primeiros. E aí, por isso que eu falei, a gente vai fazer aulas gravadas com os demais decretos, para que a gente possa também, porque se a gente só vai ter aula ao vivo de quarta, não daria tempo de a gente ter todo o conteúdo que a gente quer transmitir para vocês aqui durante o ano. E aí, cada mês eu quero meio que renomear, e aí depois eu passar um cronograma para vocês, tipo, o mês da legislação, o mês dos conhecimentos básicos, que é a interpretação de texto, legislação, noções de informática, o mês ali das competências técnicas, o mês das competências gerenciais. Então, a gente vai trabalhar isso ao longo do ano, tá legal? Então, o primeiro decreto, ele regulamenta esse processo, então vamos conhecer os principais tópicos. Claro que a gente não vai aqui ler o decreto, a gente vai só trazer os pontos principais, que é essa ideia, e também, mais uma vez, eu falo, esse conteúdo vai ficar disponível para você. E também é muito simples, né, que você busque esse decreto. Se você pegar e copiar aqui, decreto 57/2011, colar no Google, ele já vai te dar ali no DALESP, que é esse decreto que a gente vai estar falando, tá bom? Ah, Rodrigo, mas esse decreto não está mais em vigor, já mudou, já tem... Eu sei disso, mas o que eu quero trazer é uma linha do tempo, como eu já falei no início, uma linha do tempo, é mostrar para vocês de onde surgiu a função, qual foi o início, né? Qual foi o porquê dela. E o grande porquê era que o diretor ficava muito
focado no administrativo e deixava meio que de lado ali, ele tinha que segurar com os dois braços ali a parte administrativa e o pedagógico, sendo que o pedagógico para a secretaria, olhando como gestor, o diretor, ele deveria ficar mais focado nessa parte pedagógica. Então, a função de GOI foi exatamente para tirar essa função administrativa do diretor, esse peso talvez ali, e colocar em um servidor do quadro de apoio escolar designado para que ele tomasse conta, porque se fosse o gestor dessa área administrativa, claro que o seu superior imediato é o diretor também tem que continuar conhecendo, não pode achar que é só agora assinar documento, não tem que conhecer os processos e ser um parceiro, é uma grande parceria. E aí a gente vai ler um pouco da matriz para entender qual que é a raiz mesmo dessa função, que é bem importante. Então, vamos falar sobre esse decreto aqui, que foi o primeiro, quais são os seus principais pontos. Então, ele regulamenta, né, esse processo de avaliação. E aí, aqui eu já quero chamar uma atenção de vocês. Ele regulamenta o processo de avaliação e desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades da função do GOI. Então, não só ele regulamenta o processo, mas ele também o desenrolar, como que essa função vai se manter, como que essa função vai ter uma progressão, um desenvolvimento, uma atualização. Esse decreto trouxe exatamente esse viés. E aí, ele coloca ali quais são as condições para que o servidor, naquela oportunidade, pudesse participar da certificação de GOI. Então, ser titular de cargo ou função atividade, né, da Lei 500, como agente de organização, ou secretário de escola, ou assistente de administração escolar. Então, ficou de fora aqui só agente de serviços escolares, mas os 3 outros cargos do QAE podem, como hoje ainda, podem ser designados GOI, podem participar da certificação. Segundo, o que precisa ter? Além de ser o titular de cargo ou função de atividade, ter o certificado de ensino médio ou equivalente. Então, você tem que ter no mínimo ensino médio. Porque quando entrou, no ano que eu entrei, mês de 2009, ainda era exigido só ensino fundamental. Aí, da próxima, em 2012, já foi exigido, né, ensino médio, já mudou ali. Mas por isso que deixa claro ali ensino médio para você participar da certificação. 3, estar em efetivo exercício há pelo menos 2 anos. Então, além de você ser efetivo, além de você ter o certificado de ensino médio, você precisava estar em efetivo exercício por 2 anos e não ter sofrido penalidade nos últimos 5 anos. Então, essas são as 4 condições para participar da certificação de GOI. Quem não podia? Quem era vedado? Você não pode. Quem estava afastado na prefeitura ou no sindicato, quem estava no TRE, os readaptados e quem era contratado como categoria O não poderiam participar da certificação de gerente de organização escolar. E aí, a certificação, então, ela era composta por 3 etapas, que é o que a gente vai trabalhar aqui também com vocês durante essa jornada. Primeiro, ela definia ali, ela estabelecia uma matriz de competências, que eu volto a dizer que a gente vai falar sobre ela hoje, essa matriz de competências. Segundo, que ela falava de uma avaliação de competências. Então, vamos lá. A matriz de competência, ela define o perfil. Qual é o perfil adequado para o exercício da função de GOI? Qual é o servidor, com quais habilidades, competências, qual o pensamento, qual a formação que ele precisa, qual é essa competência que ele precisa para efetivamente estar nesta função. E aí, o próximo passo ali é a avaliação de competência, que nada mais é que a prova, que é uma prova individual. Lembram da primeira prova que foi feito até você ia numa escola da FGV lá para fazer a prova no computador, e aí tinha vários módulos ali, você tinha que acertar um mínimo em cada um dos módulos para você conseguir a certificação. Vocês lembram disso? Quem lembra disso aí?
Lembra do inventário comportamental? Vou até trazer aqui o meu inventário comportamental para vocês. Depois eu vou procurar também o próprio certificado de GOI, tem os dois, eu vou trazer aqui também numa próxima intervenção. Então, a Márcia lembra assim, ó. Então, você tem essa avaliação de competência através da prova mesmo, e também verificava se o profissional atendia esse perfil através do inventário comportamental. O inventário era uma série de perguntas. Com certeza você vai ter o seu sim, Márcia, o seu certificado aí. O inventário era um monte de perguntas que você tinha que responder, se você tinha que começar e terminar ele. Eram as perguntas assim que parecia que não tinha muito sentido, mas era ali algo que eles entendessem o seu perfil, qual era o seu perfil, como que você ia lidar. E aí esse inventário chegava no diretor, para ele, se tivesse opções, né, de designação, opa, esse aqui é um perfil mais comunicativo, esse aqui é um perfil, sabe, cada perfil, de acordo com as respostas que você dava nesse inventário, ele já te dava um diagnóstico. Deixa eu trazer ele aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, inventário comportamental, esse aqui, ó, relatório esse aqui já é o relatório do resultado do inventário comportamental, certificação de GOI. Isso aqui, ó, dia 30/4/2012, número de inscrição, aqui sou eu, Rodrigo Gabriel da Silva, e aqui ele tinha uma pontuação, ó, menor que 40 pontos, tendência fraca. Quanto menor a pontuação, mais enfraquecido. Das decisões que estavam lá, que eu vou trazer o relatório escrito para vocês entenderem. Se tiver igual ali entre 40 e 60 pontos, a tendência neutra, indefinido, que era oscilante. Se estivesse acima de 60 pontos, então ele teria uma tendência definida. Quanto maior a pontuação, mais elevada. Você tem uma posição muito segura daquilo que você tem como julgamento. E ali tinha uma escala, ó. Então você tinha ali a escala da introversão e extroversão. Então você tinha uma escala até 90 pontos. Ó, o que está de amarelo é o que eu fui alcançando. Então eu alcancei 67 pontos. Sensação, intuição. Alcancei 62 pontos, pensamento e sentimento, 47, e julgamento e percepção, 53, de acordo com as minhas respostas, certo? E aqui, ó, que é o resultado. Então, esse documento chegava pro diretor, para o diretor poder avaliar através desse inventário. Que essa foi a ideia desse inventário. É você colocar alguém na função habilitado, e que você conheça ali a análise desse perfil. Então, vamos lá, vou ler a minha análise aqui para vocês, ó. Falando da minha análise, Rodrigo, na certificação ISO 30/4/2012. Seu estilo interpessoal é caracterizado pela comunicação. Será que é isso mesmo? Tende a ser indivíduo com forte capacidade de relacionamento, conferindo-lhe muita facilidade para desenvolver atividades de liderança e ou interação com os demais. Transparece ser dinâmico, apreciação e velocidade de tarefas. Quando eu vi esse resultado, eu achei que, assim, foi muito assertivo esse inventário. Então, assim, ele condiz com a realidade. Se você respondeu ali as perguntas, e aí é aquele negócio, né? Você não tem que ficar pensando. É aquela pergunta que quando vem a resposta que você fala, mas é isso que eu penso, é isso que eu quero, é isso que... Você não ficava lendo, porque às vezes aqui não tinha esse negócio de certo ou errado. Eram as suas atitudes como pessoa, como profissional. E aí ele continua. Seu estilo de aprendizagem é baseado em conceitos teóricos, sugere ser um indivíduo que confia na elaboração de definição abstrata para modelar seu conhecimento nas inúmeras possibilidades das ideias, pode ter desempenho expressivo em cargo-função que demanda elaboração de cenários e conceitos importantes para o desenvolvimento de projetos e o trabalho. Sugere nortear-se por teorias que possam governar as ações, sobressaindo-se em áreas de inovação e gestão. Olha que bacana. Sua estratégia de tomada de decisão mostra-se descaracterizada. Este indivíduo tende a apresentar padrão comportamental indeterminado. Então, você vê, ó, que quando faz mais baixo, fica neutro, aí eles não conseguem definir, não está definido, está indeterminado. Podendo variar de forma subjetiva a racional. Indica neutralidade de preferência na tomada de decisão, mudando conforme a situação, como determina escolhas e resolve problemas, sendo em certos momentos influenciado pelos aspectos humanos, como empatia, afetividade, sentimentos, emoções,
e em outros momentos pela lógica, pela razão e pela análise das informações disponíveis. Comenta aí, pessoal, se vocês têm essa análise, inventário, porque ele ficou, eu acho que agora não, mas ele ficou muito tempo disponível no site lá da Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, de repente, você tem guardado aí, dá uma olhada aí, eu acho que é bem importante você guardar, até uma pasta para guardar essa documentação. E para finalizar aqui, ó, sua estratégia atitudinal mostra-se descaracterizada também. Este indivíduo tende a não apresentar padrão comportamental determinado, podendo variar de forma elaborada a espontânea. Indica neutralidade e preferência do modo de agir, mudando conforme a situação, sua atitude sendo, em certos momentos, flexível e aberta. Em outros momentos, estruturado e determinado. Pode apresentar facilidade ou não em buscar novas oportunidades ou projetos, assim como ter tenacidade ou não em seguir um plano de ação bem definido. Contudo, os aspectos acima relatados desfavoráveis não são determinantes e deverão ser mais detalhadamente investigados, pois o indivíduo pode apresentar tendências específicas e ter desenvolvido ao longo de sua vivência estilos e estratégias opostas ao qual foi mostrado, de forma adequada nas diferentes circunstâncias. Então, aqui está o relatório. A ID, não tem ID. Você foi certificado, você fez tudo, mas você não tem. Acho que eu tenho o meu, a Márcia. Legal. Então, isso aqui era o inventário comportamental que eu queria trazer para vocês. Mas vamos voltar aqui, então, na nossa apresentação. E aí, por último, que faz parte, né, da certificação de GOI, é o desenvolvimento de competências. Então, promover a atualização, como eu já disse, né, promover a atualização, o aperfeiçoamento do servidor certificado. Uma coisa tá bom, eu tenho o que precisa, né, para participar do processo de certificação. Quais são essas características que eu tenho? E aí eu participei, eu passei na prova. Então, eu fiz o perfil de inventário comportamental, o diretor já identificou, eu já sei ali qual é o resultado. Tá, mas e agora? Agora eu estou na função. Como que eu consigo dar conta dessa função? Que é o pensamento da matriz, desenvolvimento das competências. Que aí é aqui, ó, cabendo a IFAP promover um programa de desenvolvimento de competências de acordo com a matriz de competências. Tiveram, sim, algumas intervenções de capacitação, mas penso que não foi suficiente e que talvez não deu também ênfase nessa matriz aqui, que foi muito bem elaborada, mas ela não foi, de fato, colocada para que o servidor certificado pudesse ter a segurança e tranquilidade de falar, opa, eu estou na função, eu passei por toda a certificação, agora eu tenho um acompanhamento, eu tenho um treinamento, eu tenho um desenvolvimento de competências, por isso que me dá tranquilidade e segurança, e isso é cabendo a EFAP, tá legal? Então, e é isso que a gente quer trabalhar agora aqui no nosso canal da Profácio. Vamos lá, quais mais tópicos desse decreto é importante salientar aqui, pessoal? Que a certificação, ela tá assim na legislação, ela é realizada conforme conveniência da Secretaria de Educação, só que tem que ser observado o quê? Um intervalo máximo de, no máximo, ali 4 anos. Por quê? Porque a validade, como fala no próximo tópico, do certificado vale em 5. Então, não pode passar de 5, porque senão não dá tempo de você ter um novo certificado e continuar na função. Então, por isso que esse ano é o ano que vence a certificação de 2020 até 2025, e aí vai ter uma nova certificação no próximo semestre, já foi confirmado. Próximo tópico ali, ó, caberá ao diretor de escola a indicação de servidor certificado para a função de GOI, bem como seu respectivo substituto. Lembra da escala lá de substituição que tem que ser publicada? Porque aí quando o GOI estiver de férias, de licença-prêmio, 15 dias ali no mínimo, ele já conta com uma substituição e quem vai ficar no lugar dele para receber precisa também ser certificado. E aí a direção que fazia essa indicação. Isso na legislação 57.462, a primeira legislação da história da função de gerente de organização escolar. E aí ele fala no outro tópico, não tendo servidor certificado na unidade escolar, cabe a indicação do dirigente
de servidor certificado na mesma diretoria. Na unidade não tem ninguém certificado. Então, cabe aí o dirigente escolher alguém, indicar alguém da mesma DE, que de repente uma escola tem 2, 3, 4 certificados. Agora, não tendo também, ou as pessoas não querendo a função, o diretor da unidade avoca. As atribuições acabam ele cumprindo se não tem um servidor certificado para a função de GOI. É isso que diz a legislação, tá legal? A Márcia comenta, não foi suficiente, foram poucas orientações técnicas do CRT, então é o que a gente sempre notou também, Márcia. Mais alguns tópicos aqui em relação a essa legislação importante. Como que funciona, então, a cessação? Eu fui designado, mas agora não quero mais. Então, você tem a pedido, então o servidor fala, para mim não dá, e aí ele faz uma declaração de propunho e aí publica no Diário Oficial, tranquilo, foi cessado. A critério da administração, a administração viu que o servidor não conseguiu desempenhar a função, está tendo alguns problemas, ele pode sim cessar também. Quando o servidor fazia a remoção, então ele ia para outra unidade, automaticamente era cessado, mas ele já podia também ser designado novamente nessa nova unidade, tá? Então, esse caso aqui é tranquilo. Nos casos de afastamento para outro órgão, aí também era cessado, e automaticamente no vencimento do prazo do certificado, caso o servidor não tivesse outro certificado para apresentar. Então, esses são os 5 casos de cessação. E um ponto importante aqui, previsto nessa legislação lá de trás, que hoje não tem mais, é que a vedação, né? Tanto no item 1, se você pedisse para sair, para ser cessado, quanto você fosse cessado a critério da administração, com ampla defesa e tudo mais, você ficava na geladeira por 2 anos, você não podia ser designado por 2 anos. Isso sempre foi muito criticado, eu sempre fui muito crítico disso, porque não faz sentido. De repente você está passando uma situação que não está legal para estar designado, e aí você gostaria de dar uma pausa ali, e aí você pagava um preço de 2 anos não poder ser designado, isso era muito complicado. E aí ele fala que na primeira certificação não era exigido os 2 anos de efetivo exercício, apenas 1 ano. E aí lembro que muitos secretários de escola foram designados até ocorrer o primeiro processo, e aí ficaram se conseguiram a certificação ou não, se caso não passasse. Foi no meu caso que eu entrei no Clarice Lispector no lugar de uma secretária. Então aí a gente avança ali, ó. Então a gente já falou da legislação da 1144, que é importantíssimo que você conheça, porque essa legislação é que cria ali toda a estrutura, né, de como que vai ser a remoção, certificação, progressão, promoção. Ela sempre é uma atualização de leis que vieram atrás, leis complementares, mas de uma específica que criou o quadro de apoio escolar. Então, é importante você conhecer essa história. E essa história aqui, ó, tá aqui nesse livro, ó, que é aí 30 anos. Essa história de como foi criado o quadro, essa legislação. Esse é um livro bem bacana aqui, ó, que você pode ter ou ter na sua escola aí para conhecer. E a gente resgatou exatamente isso, tá legal? E agora a gente vem para uma terceira legislação. Então, a gente está avançando, a gente vai para uma terceira legislação de julho de 2012, que é o Decreto 58.240 de 2012, que dispõe sobre a identificação das unidades escolares da Secretaria que contarão com a função de GOI. Tá, mas como que a minha escola ela pode ter o GOI? Essa é a pergunta que responde nessa legislação, no decreto, né, 58.240. Quais são os pontos principais aqui? A função de GOI pode ser ocupada nas unidades escolares que atendam cumulativamente as seguintes condições. Quais condições são essas? Ofereçam, atividades regulares de ensino em pelo menos 2 turnos. Então, naquela época, precisaria ter 2 turnos para ter a função. Ter, no mínimo, 240 alunos matriculados e frequentes na unidade. E 3, que no módulo do quadro de apoio escolar comporte pelo menos 3 agentes de organização escolar. Era isso que dizia a legislação lá, o primeiro decreto, né, de regulamentação da função dentro das escolas.
O CEJ, o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, ele conta com uma função de GOI, a legislação trazia isso, e naquele momento eram 4.599 número de funções de GOI. Hoje são 4.910, se eu não me engano. Cresceu bastante, teve várias alterações, e a gente vai conhecer essas alterações. O bacana disso, de a gente ter essa linha do tempo, que a gente vai ver nas modificações da legislação dessa função de GOI, tá legal? Então, naquele momento, 4.599. Hoje são 5.400 escolas, né? Então tem um número ainda de escolas que não comportam a função de GOI, tá legal? Antes de a gente conhecer a matriz de competência, que é o assunto principal, mas que a gente vai passar rápido, porque é ao longo da nossa jornada que a gente vai falar sobre a matriz, eu só quero fazer uma revisão e que esse material aqui, ó, que também eu vou deixar disponível, vou lembrar novamente, para quem que faz parte, né, do clube de membros aqui da Proface, e que vai poder depois assistir, se não estiver aqui ao vivo, você vai ter acesso a essa documentação, tá bom? Então, ali, ó, vamos lembrar que a certificação ocupacional, ela traria a matriz de competência, avaliação, desenvolvimento. Vou passar isso aqui rápido, só para quem chegou depois de eu começar a apresentação. Então, a participação não pode ter sofrido nenhuma pena disciplinar dos últimos 5 anos, tem que ser titular de alguma das funções ali do cargo, né, do quadro de apoio escolar, precisava de 2 anos de efetivo exercício. O primeiro processo foi ali meio transitório, então os atuais designados como gerentes, você precisava só de 1 ano de efetivo exercício, não 2, como diz a lei. Aqui, quem não podia participar, como já falei, contratado, readaptado, afastado no TRE, afastado no sindicato, na prefeitura, não poderia. As avaliações de competência, então, tinham 2 dimensões, então, a avaliação objetiva dos conhecimentos e habilidades, o inventário comportamental, como eu disse, não era classificatório, passou, você já estava ali habilitado para ser o COE da escola. Critério de avaliação definido por regulamento, então isso era um edital que era publicado, né? A primeira foi no computador, a segunda já foi uma prova mesmo que a gente fez, e era um conteúdo muito extenso, né? A prova acontecia ali de acordo com a conveniência da pasta, mas não podia ultrapassar 4 anos, e o certificado tinha validade de 5 anos. O certificado não te garante, eu tenho certificado, como até no começo aqui, o nosso amigo Márcio falou que tá difícil de ter ser designado, conseguir uma designação, né? Porque só o certificado não te garante essa designação. A permanência fica condicionada à manutenção do certificado, você tem que ter o certificado novamente a cada prova, você tem que fazer. E aí ele fala também nesse mesmo decreto, que eu nem comentei ali, mas que depois você com calma vai dar uma olhada, de um comitê técnico de certificação. Esse comitê, que aí ele é composto por representantes da UCRH, da própria SEDUC, da EFAP, para poder fazer toda essa... estabelecer a matriz de competência, acompanhar e validar o processo de certificação ocupacional. Tem várias funções, que é o que a matriz aqui que a gente vai trabalhar agora, ele deixava bem claro. E aí ele falava da designação da função que era pelo diretor, e que se caso não tinha, é o dirigente, que podia escolher do mesmo município ali da diretoria. O servidor certificado em efetivo exercício da unidade escolar fora do âmbito da diretoria, quem naquela época não podia. Se você é de outra diretoria, você não podia trabalhar como GOI em diretoria diversa. E todos os substitutos devem também ser certificados. A cessação, como eu já disse, é a pedido, a critério de administração, pela remoção, afastamento em outro órgão, ou quando vencesse também o certificado, tá legal? Então, esse aqui é um outro material que foi feito pela UCRH naquela época, lá em 2012. Aqui, ó, Débora só substitui. Legal, só substitui, mas você tem a oportunidade também de ser talvez não nessa escola, mas em outra escola ou qualquer outra escola do estado que hoje tem essa possibilidade. Então, vamos agora falar sobre a matriz de competências, né?
que é essa aqui, ó, que é o que a gente vai trabalhar nesse desenvolvimento ao longo da nossa jornada para a gente finalizar a nossa aula. E aí eu vou pedir licença para ler esse texto aqui, que é importante, pessoal. É um texto pequeno aqui, mas é importante para a gente entender como que funciona essa matriz aqui. Vou até utilizar o meu papel aqui, que vai ficar mais fácil. Ó, matriz de competência. A finalidade primeira da escola é contribuir para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação adequada para o trabalho. Nesse contexto, o gerente de organização escolar não pode ser considerado um ator deslocado desse contexto. Isso significa que a função do GOI é promover a educação. Esta perspectiva entende que a promoção da educação não ocorre apenas por meios pedagógicos clássicos de ensino, mas também nas atividades de gestão integral da escola. Então, aqui, ó, já deixa claro que o GOI faz parte da gestão da escola, garantindo seu bom funcionamento e sua integração com a comunidade escolar de forma harmoniosa. A escola está inserida em um contexto econômico-social da qual não se pode ser apartado, né? Não são dois mundos. As competências do GOI devem considerar estas variáveis, sendo parte de uma comunidade com a qual deverá estar plenamente integrada. Geralmente, a gente acaba sendo servidor de uma escola próximo de casa. Então, a gente conhece ali do entorno, conhece a comunidade, conhece como é o estilo, muitas vezes conhece muitos alunos, conhece até da infância, né? Então, isso é bem importante, né? Porque você já conhece como que essa comunidade se comporta. Uma competência essencial para o profissional que assumir a função de GOI é a capacidade de se colocar no lugar do outro, ouvir e perceber as demandas da comunidade. Então, pensa aí, eu sou o GOI, será que eu estou tendo a capacidade de ouvir e me colocar no lugar do outro? Será que o meu GOI está fazendo isso? Porque isso aqui é a competência que precisa para a função, para você estar na função de GOI. Tá? Essa foi a matriz elaborada pela EFAP, lá pelo conjunto da Secretaria de Educação, lá em 2012, pensando nessa nova função. Assim como ter proatividade para empreender o futuro, resolvendo problemas antes mesmo que se tornem incontornáveis. Uma de suas principais atividades é trabalhar com pessoas. Com certeza, você trabalha com documentação, mas documentação de pessoas. Você atende professores, você atende alunos, você atende os pais, você atende diretores, você atende os pares ali, servidores que também têm a sua vida funcional. Então, são pessoas internas à organização, que eu falei, os diretores, docentes e tal, lideranças comunitárias, representantes de associações, pais, servidores da diretoria regional de educação. Então, essa interlocução o GOI faz. A comunicação e a resiliência, em todas as suas vertentes, são essenciais para este profissional. A comunicação e a resiliência. Olha lá o nosso amigo, eu vou mais uma vez citar aqui, o Márcio Perucci, ó. Resiliência, o Márcio, continua firme aí que vai chegar a sua vez. Em todas as vertentes são essenciais para este profissional. Então, mesmo você não estando na função hoje, esse é algo que vai ser bem solicitado de você, tá bom? O que mais? Outro fator que favorece o alto desempenho para o GOI é o trabalho em parceria com o diretor, como eu já tinha dito lá. É um trabalho em parceria com o diretor e com os demais profissionais da unidade. A inexistência de um sentimento de unidade de realização, assim como a não confluência de perspectiva e objetivos, gera desgastes internos e problemas nos resultados escolares educacionais. A parceria entre esses atores da unidade escolar é, portanto, essencial. E alguns pontos diferenciais das escolas que se destacam e que devem ser observados para a seleção, aqui já deixa bem claro. Quais pontos que o diretor deve observar para escolher um gerente? Já que poderão protagonizar resultados de alta performance
Com certeza, você tem visto aí que a sua função aí dentro da escola trouxe resultados muito melhores para a sua unidade escolar. Então, quais são esses diferenciais? Engajamento, clareza nos objetivos da escola, sentimento de pertencimento e cuidado com a unidade escolar, clareza do entendimento do impacto da sua atuação e dos funcionários da escola para cumprir a missão da unidade, que é educar. A integração com o diretor no desenvolvimento da escola. Acredito que esse é um grande passo, né? Assim, se você não tem uma parceria com o diretor, dificilmente você consegue desenvolver um bom trabalho. Capricho com a unidade escolar e com o seu trabalho realizado, integração com diversos profissionais que compõem a unidade escolar. Para finalizar, o GOI, como liderança de nível tático, auxilia o diretor da escola e o vice-diretor na gestão operacional da escola, possibilitando que esses últimos, o diretor e o vice, se dediquem mais às questões pedagógicas de ensino. Então, assim, tudo que eu falei lá, não tirei da cabeça, foi algo que já se faz presente em um documento norteador, atendendo a comunidade e atuem de forma mais proativa com as diretorias regionais de ensino, na implantação e no acompanhamento das políticas públicas de educação. E aí, ele finaliza ali, ó, que este documento apresenta a matriz de competências definida para a função de GOI e foram estabelecidas 3 níveis de competências: as básicas, as técnicas e as gerenciais. Importante ressaltar que, apesar da divisão, esses níveis interagem entre si. Então, o que compõe esse documento que a gente vai trabalhar durante esse ano? Detalhamento das competências definidas para o GOI, descritivo das habilidades, das posturas desejadas para o GOI, por área de competência, e a matriz bibliográfica. Então, esse é um documento importantíssimo. Quem aqui não teve contato com esse documento antes? Coloca aí, ó. Eu não tinha visto esse documento, sou GOI, mas não tinha visto. Eu já vi, já estudei. Até aqui, ó. A Débora já foi até convidada, mas não quis, só porque eu só prefiro substituir, e tá tudo bem. Fala aí, pessoal, se você já teve, ó, esse aqui, ó, dessa foto aqui, ó, matriz de competência, você vai ter acesso a ele, se você já não teve, porque a gente na primeira live falou sobre ele e já deixou ele disponível, tá? Através a gente vai deixar um link aqui para vocês. E quem não está no nosso grupo dos membros, já entrem, tá? Eu coloquei esses links em todos os grupos aí da Profácil, ou manda uma mensagem para a gente, que aí você consegue entrar. Mas também vou colocar aqui nesse link da live, aqui nos comentários para você também, tá? Mas vamos lá. Dando sequência a esse documento que a gente vai trabalhar, aqui, ó. Você já teve acesso, né? A ID, legal. Então, como que vai desenrolar o nosso desenvolvimento da nossa mentoria do GOI? A gente vai trabalhar essas competências que já fala dessa matriz aqui, que já norteia, né? A gente não precisa reinventar a roda, até porque ele hoje ainda é o documento que é válido. A secretaria vai mudar o documento, aí a gente trabalha com um documento que for alterado, mas hoje é essa documentação aqui para você ser um bom gerente de organização escolar. Por isso que nunca foi tão fácil ser GOI, tendo a Profácil como sua parceira aí nesse desenvolvimento. A gente tem um programa chamado Gerentes Excelentes, que te auxilia ali no seu dia a dia, no grupo, com tutores que são GOIs experientes, que vai te dar ali as informações que você precisa. Está na escola, deu um problema aqui nesse pagamento, coloquei esse código, o que eu faço, como que faz um BO aqui, todo esse dia a dia na prática ali, você manda e aí todo mundo se ajuda. Hoje já somos mais de 250 alunos do Gerentes Excelentes, o nosso principal programa aqui na Profácil. E aí você também está convidado. Também nesse vídeo fica os descritivos lá e também fica a opção para você se inscrever. Então a gente vai trabalhar nessa primeira etapa. Primeira legislação, que é o que eu falei para vocês. A gente vai trazer até hoje qual é a legislação atual e como que é, e quais foram as alterações desde lá. Então são 13 legislações, a gente hoje passou por 3, então tem 10, tem um caminho ainda longo. Mas aí depois a gente já entra na competência básica. Então são professores, não sou eu só vou participar dessa parte aqui da legislação, depois nós traremos novos professores. E por isso,
que esse conteúdo é um conteúdo que a gente vai trazer fechado para membros, que embora é um investimento assim, bem baixo, né, R$ 7,99, mas é que pelo menos custeiam eu trazer professores aqui para poder trazer esse conteúdo para você, principalmente assim, noções de administração pública. É muito importante interpretar uma legislação, entender como ter essa capacidade aí de interpretar, de poder compartilhar com a sua unidade aquilo que a legislação, a letra da lei fala. Então, isso é muito importante. As noções de informática, que é o que o GOI mais utiliza no seu dia a dia, ele está constantemente debruçado ali com o computador na frente, com os e-mails, com a tecnologia, com o SED, com todas as tecnologias que o governo está sempre... E essa não tem volta, né? Talvez a Secretaria de Educação foi a última secretaria a se modernizar nesse sentido, mas que agora está bem avançado, assim, esse processo, né, de digitalização da SEDUC. Então, essa competência básica da interpretação de texto, das noções de informática e da administração pública, das noções de administração pública, é o primeiro conceito, é a coisa básica que todo servidor designado, ou que espera ser designado, precisa ter, tá bom? A ED falou que nunca viu esse documento. Tranquilo. Então, você está tendo a oportunidade de ver agora e de ver passo a passo como eu estou passando. Aqui a Débora já teve contato com esse documento, legal. Você que está assistindo gravado, coloca aqui também, deixa nos seus comentários. Já vi esse documento, Rodrigo? Eu tive, talvez, um treinamento, ou eu mesmo fui correr atrás, dar uma olhada, ou foi na época que eu fui designado, na época que eu estava fazendo prova, eu corri para entender. Eu sempre fui assim, muito curioso, né, de entender a legislação, e aí toda essa documentação teve desde lá do início mesmo, porque eu sempre fui atrás buscar entender, e também para poder contribuir com a função, até porque eu participei das intervenções lá com o Herman, então é bem importante você ter essa proatividade, como diz o texto ali da matriz, para ser um bom gerente. E aqui a gente tem também as competências técnicas, que também são importantíssimas, essas competências técnicas. Aqui está pequeno, mas eu vou pegar aqui meu impresso. E o legal aí também é que você vai ter esse material, o ideal é que você imprima e deixe numa pasta aí para você ir acompanhando também. Mas as competências técnicas, ela tem 4 eixos de azul aí, ó: gestão da vida escolar, gestão do atendimento, gestão de recursos humanos e gestão de recursos internos. Esse gestão da vida escolar, ele trata ali de 4 pontos: atendimento à demanda da escola escolar, gestão da informação escolares, gestão de pessoas e lideranças e rotina escolar e pedagógica. Aqui, até alguns desses pontos foram trabalhados na pós-graduação que a Profaz fez em parceria com a Unifecaf. Sabe aquela pós em gestão e organização escolar para o GOI? Nós temos assuntos aqui que traz em relação a essa matriz de competência do GOI. Então, é bem interessante também, se você tem a oportunidade de fazer essa pós-graduação aí com a Unifecaf, com o Paulo da Profaz aqui, que foi uma pós, e a primeira pós, né, certificada pelo MEC, sobre o tema quadro de apoio escolar. Então, a gente fica muito feliz por estar contribuindo com o quadro, também com essas intervenções. Além dos livros que a gente já publicou, sai mês que vem um novo livro do QSE, já está no finalzinho, além da agenda do GOI, que tem disponível ainda para vocês, além da agenda do AUE também, além de coisas que a gente cria aqui, ó, café da Profaz, e que você também ganha, ó, uma xícara personalizada. Quem comprar ganha essa xícara, é um café gourmet. São poucas, a gente só fez 140 pacotes aqui, uma coisa bem específica ali para trazer essa notoriedade para o quadro de apoio escolar. Todos esses links tá na descrição para você adquirir, tá, pessoal? Que mais? Gestão de atendimento. Então, é o atendimento interno e externo. No terceiro bloco ali da gestão de recursos humanos é a coordenação de processamento da rotina funcional e a gerência de pagamento. Então, assim, ó como você vê, aqui fica bem claro quanto, fora a resolução que a gente vai ver mais para frente, né, das atribuições do gerente, mas aqui a gente já vê quanta coisa que o gerente toma conta, quanto ele tem de atribuições, quanto ele tem de competências básicas técnicas gerenciais para ser um GOI.
E aí, quando falam, você não faz parte da gestão, como não faz parte da gestão se o documento norteador fala exatamente isso, que eu preciso coordenar a rotina funcional, que eu faço gestão de recursos humanos, e aí no último aqui, gestão de recursos internos, rotinas administrativas, financeiras, patrimoniais e operacionais. Então, assim, é um conteúdo vasto e intenso, mas que precisa você, como GOI, ter, claro que o conhecimento disso, mas muito mais, ter um embasamento, ter um treinamento de como você alcançar essas competências, que é o que a gente está trazendo aqui para vocês. Lembrei agora da pós do GOI, acho que você fez, né, Márcia? Pós do GOI, show de bola. E uma delícia café. O café é sensacional, você consegue sentir o cheiro, que ele tem um furinho aqui, e aqui é um lacre que depois que você utilizou, fez do dia lá, você fecha ele novamente aqui, com esse zíper aqui, muito bacana. Então é isso, você ter essa capacidade aí de poder entender. E aí você vê que ele vem detalhando, pessoal, de cada um dos eixos da vida escolar, ele vem detalhando, que é o que a gente vai trabalhar, gestão de atendimento, gestão de recursos internos, tudo isso esse documento traz, é muito importante. Até chegar nessa que eu queria trazer, que é o último eixo de competências gerenciais, tá bom? Gerenciais é competência. Quais são elas? Liderança e gestão de pessoas, então a capacidade de levar a equipe, ampliando sua capacidade de entrega de produtos e serviços, capacidade de coordenação da equipe, delegando atribuições e trazendo um senso de união com claros objetivos de trabalho, em busca de resultados, capacidade de empreender o futuro e inovar. Então, assim, tudo isso aí, o que isso significa? É isso que a gente quer responder com a nossa mentoria durante o ano de GOI, tá? É um treinamento aqui, é como se fosse uma graduação aí, um treinamento bem específico aí que a gente vai estar trazendo para vocês. Gestão de conflitos e negociação, capacidade profissional em lidar com a diversidade, entender a razão de ação do outro, buscando solução para o conflito, capacidade de alcançar os objetivos através do mútuo consentimento entre as partes. Também faz parte de uma competência gerencial. Gestão da mudança, capacidade de fomentar e lidar com a mudança no âmbito da unidade escolar, criando pilares consistentes para a dinâmica escolar, permitindo uma ampla flexibilidade organizacional e adaptação da organização às mudanças da sociedade contemporânea. Aqui a gente vai trazer a inteligência artificial. Como que essa inteligência artificial você pode trabalhar ao seu favor como GOI, para fazer documentação, para ter resposta, para resolver o seu dia, que é o que vai te ajudar em muita situação. Então, isso você estar trabalhando as mudanças contemporâneas. É, de fato, utilizar aquilo que existe de melhor ao seu favor. E, por último, a comunicação assertiva, capacidade. Aqui a gente tem um profissional sensacional, que eu já até conversei com ele, que ele vai trazer esse conteúdo para a gente, que é a capacidade de expressar ideias e fatos de forma clara e objetiva, com o intuito de torná-los compreensíveis ao interlocutor, capacidade de ouvir atentamente o interlocutor, buscando compreender a mensagem que se quer transmitir, que é o que a gente mais faz ali na função de GOI. Você ouve as demandas que o seu professor traz, que o diretor traz, que a comunidade, que os alunos trazem, para você poder solucionar. Então, faz muito sentido. E aí ele traz a matriz de competência, quais são essa bibliografia, que é importante também, que faz parte do documento, tá legal? Então, pessoal, num contexto geral, essa aqui é uma aula de início ali da legislação que a gente trouxe, e que existe esse documento norteador, que é o que a gente vai trabalhar ao longo deste ano de 2025 com vocês, através desse nosso canal aqui do Clube de Membros, que a gente já alcançou mais de 500 membros, e que a gente vai ter uma jornada de 1h10 aí. Eu quero, de coração, agradecer a todos vocês, compartilhar também que a gente está na jornada do curso, né, preparatório para a prova de promoção do QAE. Essa aqui é uma apostila impressa para quem vai fazer a área de secretaria, então para o secretário de escola e para o AUE, a parte aqui, então toda a bibliografia
da portaria 43 de 2024 tem nessa apostila, tem a do AUE, tem a do ASE também, que já é bem mais tranquila, mais fina. As apostilas de quem vai fazer a parte pátio, chega na sexta, a gente já manda. Então, a gente fez um pedido grande, já muita gente recebeu, mas quem fez pedido depois do dia 10 ali, a gente vai entregar agora nessa semana, e aí a gente já vai fazer novo pedido, porque está tendo uma demanda grande. A gente agradece por vocês também estar participando com a gente desse curso, que você tem a oportunidade de participar aqui no canal de membros, você tem a oportunidade de participar no curso, dentro da plataforma de curso ali, com o material em PDF, com as videoaulas, com as nossas intervenções, com simulado, com muita coisa, que é um curso completo, e também agora através das apostilas. E aí eu queria só mostrar uma foto para terminar, pessoal, que eu achei também, deixa eu colocar aqui uma foto, que eu achei, eu olhando essa documentação, ela está aqui, ó, deixa eu só arrumar ela aqui, que isso é muito engraçado, né? A gente começa um trabalho e não tem noção de como esse trabalho ele vai, de fato, prosperar ou alcançar, né? Quais níveis ele vai alcançar. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Esse aqui, ó. Olha só, pessoal. As primeiras apostilas, quando eu comentei com vocês, as primeiras apostilas da Proface, ó, era 1 e 2, ó. Isso aqui, concurso, ó, promoção que é 2017. Aqui tinha também mais de 400 páginas, acho que umas 500 páginas, e isso eu imprimia numa impressora em casa, folha por folha, e minha esposa que colocava a capa, fazia os furos, a gente comprou uma máquina, fazia os furos, e aí tinha vezes que a impressora dava erro, e aí a gente tinha que abastecer de tinta, trocar, pegar a folha, sabe assim, ó, isso não imprimi 1, 2, 3, 4, não, pessoal, eu imprimi essas apostilas aí, no mínimo ali, de todo o processo que a gente tem, talvez ali mais de 200 apostilas. E aí a gente chega agora numa qualidade dessa, uma qualidade gráfica dessa, ó, muito bacana, ó. Eu fico muito feliz, ó, de poder trabalhar hoje, ó, o material com uma qualidade dessa, entregando sempre o melhor para o quadro de apoio escolar. Então, para mim é uma honra poder entregar isso para vocês, de poder contribuir nesse desenvolvimento do quadro, através de uma ação que eu tive lá atrás, dos cursos, e cada ano a gente vai se profissionalizando, vai tendo profissionais que a gente vai contando também para nos ajudar, a gente vai, a Unificap também aqui é uma grande ajuda que vai nos dando ali esse entendimento, esse norte aí, para que a gente possa cada vez mais se profissionalizar no espaço que nós temos hoje aqui. Então, tudo isso é gratidão a Deus, gratidão a vocês que acreditam no nosso trabalho, que assim, ultimamente eu tenho estado assim, 100% focado nesse trabalho, quase todas as noites tem aula ao vivo, então para mim é uma grande satisfação a Proface ter chegado onde chegou agora. Então, aquela história, né, do pessoal brinca, né? Primeiro começa, depois você melhora, que é o que aconteceu com as apostilas também, que tudo vem acontecendo. Deixe o like aí de vocês, e eu quero agradecer de coração todo mundo que participou. Valeu, Márcia, tamo junto. A apostila tá linda. É isso aí. Pessoal, bom descanso, espero vocês na próxima aula. Semana que vem tem feriado, dá uma descansada, mas a gente vai gravar os conteúdos para passar esse decreto aqui e deixar disponível para você que é membro do canal, tá legal? Então, agora está terminando essa transmissão, ela sobe como não listado, então assim, quem tem o link consegue assistir, mas aí quando eu termino, eu já mudo para membro, então só quem é membro consegue. Então, se você não é membro, se torne agora mesmo, tá legal? Grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser. Tá legal?